na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Primeira a Tessalonicenses, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Eu vou usar o mesmo texto que eu usei na ministração passada, que eu falei sobre a morte. Eu vou continuar a ministração e eu quero falar sobre a volta de Jesus hoje. Diz assim o texto. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui reunidos nessa noite, por nos ajuntar aqui, Senhor, para glorificar o teu santo e bendito nome, para te adorar, Senhor, para ter comunhão com os nossos irmãos, para ouvir a tua palavra, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Deus, o desejo do nosso coração é que o Senhor aquiete, Deus, a nossa alma, é que o Senhor, Deus, traga silêncio, Deus, oh Deus, em tantos barulhos que há em nós, para que possamos, Deus, ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, Senhor. Espírito Santo, fala conosco aqui nessa noite. Tu tens liberdade para agir, para fazer o que tu quiseres aqui, Senhor. É o Senhor quem manda, não é o homem. Nós estamos aqui, ó Deus, buscando a tua face, Deus, para que o Senhor transforme as nossas vidas a cada momento, Deus, e nos leve para perto do Senhor. Ajuda-nos a isso, Deus, a cada dia, Deus, ser levados para perto de ti, Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus. Nós oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. A minha voz está um pouco rouca, espero que ela não suma, que ela continue pelo menos até o fim da mensagem. E, como eu disse, nessa noite, eu quero continuar uma ministração que eu comecei falando sobre a morte. E hoje, pela graça de Deus, eu quero falar um pouco sobre a volta de Jesus Cristo. Olha, Jesus voltará. Gostem os homens ou não, creiam os homens ou não, o fato das pessoas não gostarem da ideia de Jesus voltar não faz com que a verdade das Escrituras Sagradas não seja a verdade de Deus. Então Cristo voltará, porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, a volta de Jesus é tão certa como foi a sua primeira vinda. Olha, o Antigo Testamento, ele fez muitas referências sobre a primeira vinda de Jesus. E Jesus, ele cumpriu mais de 300 profecias que foram ditas sobre ele no Antigo Testamento. Sobre a segunda vinda, há mais de 2.400 referências
na Bíblia, dizendo que Jesus vai voltar. Então nós temos aí 8 vezes mais do que foi dito no Antigo Testamento, na verdade, na primeira vinda. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse várias vezes que ele iria morrer, que iria ressuscitar, que iria ser assunto aos céus e que voltaria para buscar os seus. Saiu da própria boca do Senhor Jesus, não foi outro que disse, apesar que muitos outros disseram depois, mas o próprio Jesus falou muitas vezes que ele voltaria a esse mundo, e Jesus vai voltar. Jesus disse assim, Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus disse, Apocalipse 3:11, ele disse assim, eis que venho sem demora. Glorioso isso. Nós estamos no fim dos tempos. A Bíblia vai dizer que nós estamos nos últimos dias. João foi mais audacioso, dizendo que esta já é a última hora. O evangelista João, o amado discípulo de Jesus. Os sinais das profecias sobre Jesus, eles estão se cumprindo. Basta que nós atentemos para aquilo que os noticiários estão dizendo, para aquilo que está acontecendo a olho nu em toda a face da terra. Jesus disse dos sinais que aconteceria antes da vinda dele. Olha só, vou falar um pouco desses sinais. Não vou falar de todos, mas vou falar de alguns. Primeiro, falsos cristos. Jesus disse assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 5. Então Jesus disse, muitos virão dizendo que sou eu, que eu sou o Cristo, dizendo, olha só. Então, se você olhar na face da terra, já surgiram muitos que disseram ser Jesus Cristo. Eu vou citar apenas alguns aqui para você ver. Primeiro deles, um camarada chamado Sun Myung Moon, mais conhecido como Reverendo Moon. Esse camarada, fundador da Igreja da Unificação, ele disse que ele era o Messias, que ele veio cumprir a tarefa que Jesus não acabou. Ele se proclamou ser Jesus Cristo, o Messias. E é algo aterrorizante até, porque olha, para analisar, esse camarada, ele morreu em 2012, mas a Igreja da Unificação, eu marquei aqui, fiz alguns apontamentos, possui quase 1 milhão de membros, e estão presentes em 150 países. Olha só, chega a ser estarrecedor isso aqui. Um outro camarada, chamado José Luiz de Jesus Miranda, porto-riquenho, fundador da Igreja Crescendo em Graça, ele também diz ser Jesus Cristo, pelo menos dizia, né? Porque ele morreu em 2013 e não ressuscitou. Morreu e não ressuscitou. E para você ter uma ideia, mas esse camarada, eu achava que ele ia dar um jeito de ter um sumiço e depois voltar dizendo que ressuscitou, para todos crerem nele. Mas não aconteceu isso, ele teve câncer e acabou morrendo, não foi curado e não vai voltar mais. A Igreja Crescendo em Graça conta com 750 locais de culto em 25 países. Um outro camarada muito conhecido, brasileiro, chamado Henri Cristo, um astrólogo, olha só, mora em Brasília hoje, afirma desde 1969, há 40 anos, que ele está afirmando que ele é a reencarnação de Jesus Cristo. Ele diz que Brasília é a Nova Jerusalém. Olha só, tem alguns pilantras, não vou generalizar,
Mas, rapaz, está mais para ser o inferno do que ser Nova Jerusalém. Esse camarada é o mais doido deles, mas tem um monte de seguidores, se você parar para analisar. Tem um monte. Vou ficar só nesses 3, mas tem muitos deles. Outra coisa, qual o sinal mais? Guerra e rumores de guerras. Jesus disse assim: e ouvirei de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino sobre reino. Mateus 24, versículos 6 e 7. A história da humanidade já foi marcada por muitas guerras, mas intensificou. Nos últimos anos, nós temos visto mais guerras do que em todas as épocas. Os seres humanos, eles estão guerreando entre si, e há uma indústria bélica que fabrica armas, que quer que o povo se mate mesmo, para eles venderem armas. Então ganham dinheiro com as armas. É por isso que há tanta guerra. Se pegasse o dinheiro que é gasto na construção de armas, daria para alimentar a população da terra toda. Não haveria fome na terra. Ao longo da história, existe 13 anos de guerra para cada ano de paz, disse o reverendo Hernandes Dias Lopes. 13 anos de guerra para um ano de paz. Já tivemos 2 grandes guerras mundiais. Durante a Primeira Guerra Mundial, morreram aproximadamente 15 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, 150 vezes a população de Umuarama. Durante a Segunda Guerra, morreram aproximadamente 60 milhões de pessoas. 600 vezes Umuarama, imagina isso. A guerra da Síria já deixou mais de 500 mil de mortos, uma guerra civil dentro da Síria. E quantas outras existem no planeta? É só você ligar os noticiários e ficar ouvindo. Rapaz, é só tragédia que acontece. Eu nunca vi ser portador de má notícia igual o telejornal. É só notícia ruim, só notícia má, sabe? Não traz uma notícia boa. Por quê? Os seres humanos estão se matando. É duro dizer isso, mas estão. Nos últimos 100 anos, já morreram nas guerras mais de 200 milhões de pessoas. Mais de 200 milhões. Para analisar, um Brasil inteiro, praticamente. Que mais? Quais sinais? Jesus disse: fomes, pestes, terremotos. Fome. A cada 4 segundos morre um ser humano na face da terra. Imagine, conta aí, 1, 2, 3, 4, morreu uma pessoa. É algo assustador até. A fome mata mais que a guerra. A fome, olha só, a fome é um retrato vergonhoso do egoísmo e da maldade humana. Não era para existir fome no mundo. Não era. Isso aí prova que nós somos maus. Isso aí prova que nós somos egoístas. Isso aí prova que não há amor. É duro dizer, mas nem na igreja. Porque se as igrejas se ajuntassem, elas conseguiriam matar a fome do mundo. Mas não se ajuntam. Há mais discórdia, mais divisão e mais briga do que amor. É duro isso. O próprio Jesus disse, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é verdade. O amor está em extinção. Está sendo extinto. Não há amor em muitos lares, em muitas cidades, não há amor no governo. Uma coisa que tem imperado no mundo chama-se egoísmo. Essa sim é uma palavrinha que tem tomado o coração de muitos. Pestes, olha só,
Em 1918, a gripe espanhola matou quase 50 milhões de pessoas. Isso dá 500 vezes a população de Umuarama. Pestes. A gripe asiática matou 2 milhões de pessoas na China em 1957. Eu assisti um filme mês passado sobre isso, um filme aterressador, que vai falar do que aconteceu na China, em Hong Kong. Fala do que aconteceu e mostra cenas horríveis por causa dessa gripe aqui asiática que matou 2 milhões. Que mais? Em 1970, surgiu a AIDS, que já matou mais de 25 milhões de pessoas, 250 vezes a população de Umuarama. Hoje, a AIDS não mata tanto. Hoje, descobriram o remédio, coquetéis, as pessoas se cuidam mais, fazem exercícios e quase ninguém está morrendo de AIDS mais hoje. Mas no começo, que não tinha medicamento, morreu foi muitos. E muitos famosos até. Pestes. Que mais? Terremotos. Olha só, em 40 anos de agora, houve mais terremotos do que em todas as épocas do mundo. Olha só para você ter uma ideia. Então, muitos terremotos aconteceram em muitas regiões do planeta. Sabe, morre gente todo ano por causa de terremotos. Os 12 piores terremotos mataram quase 3 milhões de pessoas. O pior terremoto foi na China, em 1556, que matou cerca de 830 mil pessoas. Imagina isso, 8 vezes a população de Umuarama. Os sinais estão se cumprindo e estão se intensificando, estão tornando-se maiores. Jesus disse que aquilo ali seria as dores de parto, e as dores têm sido, sabe, cada dia maiores na proporção. Isso tudo já aconteceu, mas na proporção tem acontecido muito mais nos dias de hoje. Os sinais estão se cumprindo. O que mais que Jesus falou? Jesus falou dos falsos profetas. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma excelente aula que o pastor Itamar deu aqui sobre seitas e heresias. Por que nós devemos estudar sobre seitas e heresias? Está aqui, ó, Jesus já dizia lá atrás. Olha o que Jesus disse: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Olha, o que mais tem hoje é falso profeta, falso pastor, falso mestre, falso evangelho. É duro dizer isso. Sabe, as heresias estão sendo cada dia maiores. Parece tiririca, aquela plantinha, rapaz. Quanto mais a gente bate em cima disso aí, parece que a gente bate, mas não acaba. Parece que o negócio, a gente carpe a tiririca e a tiririca cresce cada vez mais. De tanto falso profeta que tem se levantado nos últimos dias. Eu aconselho para você, com raras exceções, não ligue a TV e não ouça ninguém na TV. Fique longe desses camaradas da TV. Claro que tem algumas exceções lá, de camarada que está pregando o evangelho, mas é mínimo, sabe? E isso tem influenciado a muitos. E um dos sinais que o próprio apóstolo Paulo disse era a apostasia, era o abandono da fé. Sabe? As pessoas, elas não estão querendo saber a verdade de Deus e estão caindo na mentira dos homens, no engano de Satanás, porque é o inimigo que está usando essas pessoas. É tanta campanha, sabe? Teologia da prosperidade, da confissão positiva, que o pastor Tamar falou aqui hoje. Há muita coisa, sabe, sendo pregada, ensinada de maneira errada. Quanto mais nós lutarmos, batalharmos pela fé, melhor será para nós.
Nós precisamos ficar firmes, irmãos, sabe, na verdade do Evangelho. O que tem que nortear a minha vida e a tua vida são as Escrituras Sagradas. Não pode sair disso. Se não tiver nas Escrituras, joga fora. Sabe, não coma comida envenenada. Os cultos hoje, em muitos lugares, são cultos antropocêntricos. Colocaram o homem no centro. As músicas são cantadas para o homem. Sabe, Deus não é exaltado, Deus não é glorificado. Cristo não é o alvo principal do culto. Não se fala em arrependimento, não se fala em pecado. Diz que há um mover do Espírito, mas o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso não é falado. Aonde tem Espírito Santo? Não é pular, não é gritar, não é rodopiar. É ser tocado pelo Espírito para mudar de vida, para ser transformado, para olhar o pecado e se arrepender. Se não há arrependimento, se não há pregação sobre pecado, não há Espírito Santo. O que mais? O anticristo. Paulo disse assim aos irmãos da igreja de Tessalonicenses: os irmãos da igreja de Tessalônica, por entenderem que Jesus ia voltar, eles achavam que Jesus ia voltar ali, naquele momento. Você pode ver que o texto que nós lemos, Paulo diz, e nós que estivermos vivos. Paulo tinha convicção, consciência de que Jesus poderia voltar ali na época deles. Muitos irmãos da igreja de Tessalônica não queriam mais trabalhar. Jesus vai voltar? Para que eu vou trabalhar? Aí Paulo vai e diz, aquele que não trabalha, que também não coma, porque os camaradas iam comer na casa dos outros. Por quê? Estava esperando Jesus voltar. Jesus vai voltar, irmão, não precisa estudar. Para que vestibular? Para que faculdade? Para que trabalhar, irmão? Jesus vai voltar. Aí Paulo dá uma cacetada nos camaradas. E Paulo diz assim, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha, tinha alguns que estavam acreditando que Jesus já tinha vindo, porque havia umas cartas lá que não tinha vindo de Paulo, falando que Jesus já tinha voltado. E aí Paulo continua, dizendo assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E Paulo continua: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu falava dessas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo, para que seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que sejam afastados aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. Por que acontecerá engano? Olha aqui o que Paulo diz: porque rejeitaram o amor e a verdade
que os poderia salvar. O povo não quer saber de salvação. Estão querendo saber de dinheiro, de boa vida, de benefícios de Deus, de curas, de milagres. E aí Deus, Ele permite que venha a operação do erro, para que eles mesmos sejam enganados, para que não sejam salvos, porque não querem salvação. O anticristo não é um partido, não é uma instituição religiosa, é um homem sem lei, uma espécie de encarnação do próprio Satanás. Augusto Nicodemos disse isso numa das pregações dele. Surgirá em tempo de apostasia, vai governar com mão de ferro, vai perseguir a igreja, vai blasfemar contra Deus, mas no auge do seu poder, Cristo virá em glória e matará com o sopro da sua boca. Eu acho interessante, depois você procura lá anticristo, Augusto Nicodemos, você vai ver ele falando isso aí. Ele fala isso aí, e ele fala assim, vai ser destruído com o sopro da boca de Jesus. Jesus vai fazer assim, acabou. Ele usa esse acabou. É um sopro. Tem tanto poder, mas Jesus vai soprar e vai acabar. Agora, devemos entender que antes de vir esse anticristo, que é o grandão, há muito anticristos espalhados pelo mundo. Olha só, veja o que João disse em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18 ao 23. João diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora já muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Quem é o anticristo? Todo aquele que é contra o ensino de Cristo, todo aquele que é contra o ensino das Sagradas Escrituras, todo aquele que se exalta a si mesmo, que se exalta acima de Deus, que busca reconhecimento humano, que não busca glorificar a Deus. O espírito do anticristo está operando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que é de Deus. Olha só, vivemos tempos difíceis. A igreja tem sido perseguida no campo das ideias. A igreja tem sido perseguida fisicamente em muitos países. É só falar que é cristão é motivo de você morrer. Nós temos muitos irmãos nossos que estão morrendo porque estão vivendo segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho. Nós precisamos orar por esses irmãos, orar para que Deus dê graça a eles, orar para que Deus continue dando ousadia, intrepidez a eles, para que eles não neguem o Senhor, para que eles avancem e consigam muitas almas no campo missionário. Mas muita gente está sofrendo, irmãos. Se você pegar aquele livro O Homem do Céu, do irmão Yun, chinês, que foi usado tremendamente na mão do Senhor, quando eu peguei aquele livro, que eu li aquele livro, eu fiquei decepcionado. Mas decepcionado com quem? Comigo. Decepcionado comigo, de um camarada, sabe, se entregar tanto nas mãos de Deus, para Deus fazer dele o que Deus queria. Um camarada que sofreu tanto, que um dia a mãe dele e a esposa dele foram visitar ele na cadeia. A mãe não conheceu o filho e a esposa não conheceu o marido. Um camarada que foi preso diversas vezes para poupar a vida dos irmãos. Olha que pastor, cara. Que pastor. Quando eu peguei esse livro, O Homem do Céu, eu falei, que cara arrogante, né? Se intitular O Homem do Céu. Quando eu cheguei na parte que ele explica o porquê do Homem do Céu, eu chorei, cara. Falei, caramba, olha aqui que eu estava julgando o cara errado. O cara diz assim que quando a polícia chinesa chegava para prender os irmãos nas igrejas subterrâneas, ele saía na frente, saía gritando e dando cambalhota e dizia assim: eu não sou daqui, eu sou um homem do céu. E a polícia prendia ele e deixava os irmãos ir embora. Foi preso diversas vezes.
E há muitos irmãos nossos sofrendo por aí. Muitos. Nós precisamos orar por eles. A segunda vinda de Cristo, ela acabará com toda essa dor. Há muitos outros sinais, mas eu paro por aqui, na questão dos sinais. Como Cristo voltará? Ele vai voltar. Mas como ele vai voltar? Há muitas interpretações, há muitas visões. Jesus, ele voltará visivelmente. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Atos 1:11, o anjo disse aos homens que ficaram, quando Jesus estava sendo levado aos céus, o anjo disse aos discípulos, aos 500 discípulos que ali estavam: esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Olha só, eles estavam lá vendo Jesus subir. O anjo fala, ele vai descer desse jeito aí, vocês vão ver ele descer. Quando Jesus aparecer nas nuvens, com poder e grande glória, todos o verão e ficarão perplexos, espantados. Será o evento mais glorioso da face da terra. Muitos vão se alegrar, mas muitos vão se entristecer. É duro. É igual eu antes. Quando falava da volta de Jesus, eu dizia: Deus, não volta não, não manda Jesus não. Por quê? Eu estava vivendo todo errado. Se Jesus voltasse, eu estava no bico do urubu. Aí eu falava: não, Jesus. Quando as pessoas iam pregar e falavam da volta de Jesus, de morrer, eram duas coisas que eu tinha morria de medo. Não, rapaz, pelo amor de Deus, que morrer o quê? Não posso morrer não. Posso morrer agora não. Não, Jesus não pode voltar agora não. A notícia da volta de Jesus alegra você? Ou entristece você? Por aí você vê como está a sua vida. Se você se alegrar, é porque está tudo bem, você está preparado. Mas se te entristecer, é porque o negócio está feio. Você tem que mudar, tem que ser transformado, tem que se arrepender. Porque é sério. Isso aqui que nós estamos falando é a coisa mais séria do mundo. Sabe, é urgente isso. Nós não brincamos. Quantas vezes eu digo isso? Nós não estamos brincando de cristianismo. É muito sério. É a palavra de Deus. A palavra de um Deus que é fogo consumidor. Que é amor, sim, mas também é fogo consumidor. Jesus voltará visivelmente. Outra coisa, Jesus voltará inesperadamente. 2 Pedro 3,10 diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Olha só, quando Cristo vai voltar, ninguém aqui na terra sabe. Todos os que arriscaram uma data caíram no ridículo. Sim, esse negócio de falar Jesus vai voltar tal dia só faz os camaradas serem envergonhados, sabe? E ainda o dia que acertar a data, Jesus volta no outro dia, para não deixar eles acertarem. Não vou voltar aí porque você acertou, eu vou voltar no outro dia. Não, ninguém sabe. O próprio Jesus disse que nem o Filho do Homem sabia. É claro que Jesus hoje ele está glorificado à destra do Pai. Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe quando ele vai vir agora, como Deus. Mas como homem esvaziado de Deus, dos seus atributos divinos, ele não sabia mesmo. Agora o homem carnal, sabe, miserável pecador, quer acertar a data de Jesus voltar. E só cai no ridículo mesmo. Agora, essa questão de inesperado. As pessoas não estarão esperando. Olha para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Você acha que alguém está esperando a volta de Jesus? Cara,
Jesus mesmo disse, como foi nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que veio o dilúvio, e Noé entrou na arca, e o povo acabou perecendo. Hoje nós pregamos sobre a arca chamada Jesus Cristo. Nós dizemos, é Jesus Cristo. As pessoas não estão nem aí. Sabe, as pessoas estão tratando a coisa com indiferença. Não estão apercebidas da gravidade da questão. Como foi nos dias de Noé. Imagina Noé. Ele ficou 120 anos pregando ali para o povo. E ninguém, cara, que pregadorzinho, hein? Se você parar para analisar, hein, Tamar? Como você disse aqui, né? O cara conseguiu salvar só a família dele. E olha que pregou, hein? Ele, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Entraram 8 na arca só. E os animais? Os animais Deus mandou. Não adianta pregar para animal, né? Deus mandou. Aí os animais foram. O animal muitas vezes obedece mais a Deus do que o homem. E os animais foram, e Noé abriu a arca e os animais foram salvos. Hoje nós falamos de Cristo, dizemos, Jesus vai voltar. As pessoas, esse aí é quadrado, Bíblia, chato, crente. Quando Jesus voltar, hein? O que esse povo vai falar? Você já viu que tem muita gente que fala mal de você, que zomba de você, mas quando está doendo lá na casa dele, ele vem pedir oração para você? Acontece muito. A pessoa vem para você orar, para você buscar a Deus, para você interceder. Por que não intercede ela? Olha, nós devemos deixar a mentira dos homens e ficar com a verdade de Deus. Por que mentira dos homens? Porque muita gente vai ainda marcar a data de Jesus. Rapaz, eu fiz questão, acho que foi o ano passado, um camarada falou que Jesus ia voltar. O cara postou que Jesus ia voltar em tal dia na internet. Eu fui lá e coloquei assim, em tal dia, que era no dia seguinte, eu vou falar para você que Jesus não voltou. Fui lá e postei. Falei, em tal dia, que era o dia seguinte, né, que ele falou que Jesus ia voltar, eu vou estar aqui ainda trabalhando e vou falar para você que Jesus não voltou. E aconteceu, fui lá e coloquei, tá vendo? O que mais? Perguntaram para John Wesley, cara, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Olha só o que John Wesley respondeu: o que eu faço todos os dias. Era um cara que estava esperando a volta de Jesus. Cara, tem uma música que diz assim: como a mãe que está grávida e espera um filho que ao mundo está para vir, é assim que eu e você devemos esperar a vinda de Jesus. Sabe? Com ansiedade, com desejo, aguardar a volta de Jesus. Rapaz, a volta de Jesus vai ser a melhor coisa que acontecerá com aqueles que estão preparados, com aqueles que estão nele. O que mais? Jesus voltará vitoriosamente. Mateus 25:31, Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha que coisa gloriosa. Mateus 24:30, Jesus diz assim: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus, ele virá acompanhado dos seus anjos. Jesus, ele não virá num jumentinho, como veio da primeira vez. Jesus, ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele não virá como um homem de dores,
para ser morto, para ser crucificado pelos homens. Ele virá não como um réu, mas ele virá como um juiz. Sabe? Ele virá para julgar os homens. Ele não virá como um cordeiro, ele virá como um leão. Todo joelho se dobrará. Oh, já pensou, cara? Todo joelho se dobrará perante o nosso Senhor. Todo joelho, não é alguns, todo. Ah, eu quero estar lá, cara, e quero olhar e ver Hitler, Mussolini, Stalin se prostrando ante Jesus e declarando que Ele é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pessoas que nunca confessaram o Senhor Jesus aqui na terra, pessoas que se envergonharam do nome de Jesus, pessoas que zombaram dos cristãos, falando mal da nossa fé, pessoas que mataram e perseguiram a fé de muitos cristãos, vão se prostrar e vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o pior acontecerá com eles: farão isso para serem lançados no lago de fogo. Isso que é o mais triste, porque não confessaram o nome de Jesus aqui na terra. Para ter vida com Jesus na glória celestial, é preciso ter vida com Jesus aqui. É preciso ter relacionamento com o Senhor. Não é fazer no nome de Jesus. Esses falsos profetas, muitos estão fazendo no nome de Jesus. Mas Mateus 7, Jesus diz para aqueles que dirão assim: nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós fizemos muitos milagres em teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Fizeram no nome de Jesus, mas não tinham comunhão com Ele, não tinham relacionamento com Ele, não estavam com Ele. Talvez você diga: Paulo, será mesmo que Jesus vai voltar? Cara, essa história, tá meio que ultrapassada, hein? É muito antigo isso, hein? Quantas vezes os cristãos já disseram que Jesus ia voltar e até agora nada? A Bíblia responde isso. Olha só o que diz Pedro, o apóstolo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 10. Pedro vai responder esses camaradas. Diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha aqui, falando da volta de Jesus. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Olha só o que Pedro vai dizer para eles: esta terra é formada da água pela palavra, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, olha só o que Pedro diz aqui, preste atenção. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, olha só, cara, que coisa linda isso aqui. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Olha só o que Pedro diz aqui, do porquê Jesus não voltou. Porque você precisa se arrepender. Você que me ouve aí, me ouvirá pela internet, você precisa se arrepender dos seus pecados, precisa render a sua vida a Cristo, precisa ir à cruz de Cristo. Se Jesus voltasse agora, o que seria de você que me ouve? E o terceiro ponto da mensagem. Primeiro falei sobre a morte, segundo sobre a volta de Jesus, e aí na continuação do texto, sobre estar para sempre com o Senhor. E aqui eu vou encerrar. A palavra continua dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que coisa gloriosa! Estaremos sempre com o Senhor. Ah, como eu anseio esse dia. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 5, diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você já pensou nisso? Nunca mais dor, nem lágrimas. Cara, a gente não consegue nem entender isso. A mente da gente é pequena, é limitada. Nunca mais despedidas de pessoas que faleceram. Nunca mais cortejos fúnebres. Nunca mais nenhum tipo de doença. Não mais morte. Apenas vida, e vida eterna e abundante na presença do Senhor. Ah, que glorioso será! A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está voltando para nos buscar. Lágrimas de dor não haverá mais. Que glorioso! Nunca mais pecado. Já pensou? Nunca mais essa carne corruptível, cheia de podridão, que não é imune a doenças, não é imune a nada. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Ah, que coisa gloriosa! Vale a pena, irmãos, vale a pena ficar firmes na presença do Senhor. Vale a pena
andar por esse mundo e ser zombado. Vale a pena continuar pregando o evangelho. Vale a pena incomodar o amigo, incomodar o parente, para que ele possa estar conosco na eternidade. Muitos creem que nós não conheceremos lá. Eu creio que não, nós vamos conhecer, eu creio que nós conheceremos. É claro que nós não teremos nenhum tipo de pensamento nesse mundo de ruim, nem das pessoas que não estarão lá. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas se não há lágrimas, não há inveja, não há, egoísmo, não há dor, não pode existir essas coisas. Agora, não conhecer as pessoas, eu acho que é meio complicado. Imagina, eu creio que nós nos conheceremos, nos encontraremos. Eu quero sentar perto de Paulo, perto de Jesus, perto de Abraão. Eu quero entender quem é quem. Agora eu não sei, né? Deus é que sabe. Deixa para Deus isso aí, né? Mexer com coisa que nós não conhecemos é bem difícil. Mas eu creio que nós nos conheceremos lá. Outra coisa, nós estaremos sempre juntos, sem mágoas, sem conflitos, nem separações. Olha só, nossa comunhão será perfeita. Uma só família, um só rebanho, uma só igreja. Nós veremos o Senhor e viveremos com Ele, com um corpo glorificado. Isso que eu estou falando vai acontecer. Não é história da carochinha. Isso aqui não saiu da boca do Paulo Serosino. Isso aqui saiu da boca do próprio Senhor Jesus, que nós estaríamos com Ele. Saiu da boca do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele é fiel para cumprir isso. E vai acontecer. Como eu disse, gostem uns ou não, creiam ou não, vai acontecer. Nós estaremos para sempre com o Senhor e desfrutaremos de uma vida abundante, de uma vida eterna. Eu pergunto para você, você quer desfrutar disso? Em quem você tem colocado a sua esperança? É no Senhor que você tem que colocar a sua esperança. Se você quer morar com Ele, viver para sempre com o Senhor, coloque a sua esperança no Senhor. Talvez você não esteja preparado. Talvez quando você ouve falar da volta de Jesus, você se entristece, você fica com medo. Eu digo para você, você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa reconhecer que está vivendo de forma errada. Você precisa desejar mudar de vida. Você precisa se entregar a Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Entender que os seus pecados vão te levar para o inferno. Mas que Deus, Ele quer te levar para o céu. Ele quer que você viva eternamente ao lado dEle. Se você que está aqui não tem certeza da tua salvação, mas quer ter, não olhe para o teu passado, não olhe para os teus pecados. Coloque os teus olhos no Senhor. Coloque a tua esperança no Senhor. Ele está aqui, Ele pode te perdoar, Ele pode sarar as tuas feridas, Ele pode fazer com que a tua vida ganhe uma nova proporção e que você viva para o Senhor a partir de agora. Se você quer viver eternamente com Cristo, se arrependendo, diga assim para o Senhor nessa noite: Deus querido, nesta noite, ouvindo a tua palavra, eu me achego a ti. Estou perdido,
Reconheço que sou pecador, mas também reconheço que Tu és um Deus amoroso, que o Senhor enviou Jesus. Jesus veio a esse mundo e morreu naquela cruz no meu lugar. E Jesus ressuscitou para a minha salvação. Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida. Eu me entrego, eu me rendo a Ti. Faz de mim o que o Senhor quiser. E eu oro com o meu coração crendo, e com os meus lábios eu confesso a Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, o meu Salvador. E eu Te agradeço, Deus, por ter essa oportunidade de me arrepender, de poder me voltar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, não precisa orar. Pai Santo, obrigado por Tua palavra bendita, por Tua palavra santa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança está no Senhor, ó Deus. Obrigado por ter aberto os nossos olhos, Pai, para tão grande salvação. Obrigado por ter se revelado a nós, Senhor, na pessoa bendita de Seu Filho Jesus. Obrigado pela cruz, por tão grande sacrifício, Pai. Obrigado, Pai, por ter nos livrado dos nossos pecados, Pai, ter perdoado os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Oh Deus, nós estaremos aí contigo um dia. Ah, Senhor, recebe a gratidão do nosso coração, recebe a nossa adoração que sai de lábios que confessam Jesus Cristo, Teu amado Filho, como Senhor, como Salvador, como nosso Mestre, como nosso Redentor, como a nossa única esperança de vida eterna, Pai. Ah, Senhor, continua o Teu trabalhar, continua falando, continua moldando, continua nos levando para perto do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a cada dia a fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, Senhor. Ah, Deus, a nos alimentar do Senhor, da Tua palavra, a orarmos mais, a jejuarmos, a buscarmos mais do Senhor. Levanta-nos, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas para a glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigado mais uma vez, porque nós estamos aqui, Senhor, e a nossa palavra é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos a Tua vinda, desejamos ansiosamente pela vinda do Senhor. Volte, Senhor Jesus, para nos buscar, porque muitas vezes estamos atribulados nesse mundo podre, sujo e corrompido, Senhor. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a viver pautados na Tua palavra e no Teu Evangelho, Pai, no nome santo de Jesus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor desse Deus bendito e santo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todos os filhos de Deus espalhados pela face da terra. E nós podemos dizer amém. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana e que você busque a cada dia se alimentar do Senhor. Amém?
Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão aí, dá um abraço.